Bom dia, vamos a mais uma live semanal, né? Aqui em nosso grupo Psicanálise, Filosofia e Afins. Hoje vamos falar sobre conflitos existenciais. É interessante que vivemos em um período onde notamos, né, que a sociedade está vivendo em um processo de grande desequilíbrio. Nós vemos isso a partir das falas, a partir das atitudes, né? Basta percorrermos as páginas dos jornais, sejam online, sejam impressos, sejam televisivos, sejam através da internet, que nós percebemos de imediato este desequilíbrio, o que levou, por exemplo, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva a dizer, em final do ano 2018, que o mundo precisa de terapia. E essa fala, ela também é colocada pelo ator, diretor e produtor Selton Mello, que inclusive no app Globoplay tem lá a bela série Sessão de Terapia, né? Uma série em que ele declara que ele faz em homenagem a todos os psicanalistas do país, onde ele, enquanto diretor na quarta e na quinta temporada, também é o ator, não é? E ele coloca isso, né, em um dos seus vídeos, onde ele diz que todo mundo tem o direito de ficar bem, e que não é em uma conversa em um bar com amigos que você fala que é muito bom, se faz higiene mental, mas isso não é terapia. Ele deixa isso bem claro, né? Isso é muito bom, que pessoas que tenham boas visualizações na mídia falem a respeito disso, estimulando provavelmente assim a que outras pessoas busquem este recurso. Conflitos existenciais. Muita gente procura terapia quando se encontra nesse conflito. Na nossa história de vida, enquanto seres humanos, quando crianças nós não temos preocupações sobre o sentido da vida, né? Simplesmente vivemos. Simplesmente vamos brincando, estudando, chorando, seja por pirraça, seja por determinadas situações que para nós, naquele momento, enquanto infantes, somos bem afetados por determinadas situações que hoje, na idade adulta, muitos de nós rimos de nós próprios, ao lembrarmos de como nós chorávamos por situações que hoje nós dizemos coisa de criança, né? E na idade adulta, amadurecidos, colocamos que realmente não haveria cabimento de agirmos de tal ou qual modo. Um dos filósofos, né, que dentro do campo da literatura é o mais estudado, mais do que nas próprias graduações de filosofia, que é o Albert Camus, ele no seu livro filosófico O Mito de Sísifo, ele inicia mais ou menos assim: o problema mais importante, o problema filosófico mais importante é o suicídio. Porque a pergunta que se faz é se a vida vale ou não a pena ser vivida. Se a vida não vale ser vivida, se não vale a pena viver a vida,
que o nosso caminho seja o suicídio. Mas se a vida vale a pena ser vivida, que o nosso caminho possa vivenciar, possa realmente tomar posse da vida, né? E ele parte para esse caminho, do tomar posse do gosto da vida. Para Camus, a vida tem gosto. E esse gosto ele vai se fazendo na medida em que nós passamos a entender que somos nós que damos sentido à vida. Apesar do Albert Camus não se colocar como um filósofo existencialista, ele trata, e nem um filósofo absurdista, mas ele trata muito de questões existenciais, né? Ele inclusive rompeu com o maior nome, né, do existencialismo moderno, que é o Jean-Paul Sartre, né? Ele rompeu com Sartre. E Sartre chamava o Camus de seu príncipe herdeiro, né? Não é mera coincidência, a meu ver, enquanto psicanalista, do mesmo tipo de relação do Freud com o Jung, né? O Freud considerava Jung seu príncipe herdeiro, né? E o Sartre considerou o Camus assim, e o Sartre iniciou escrevendo um tanto quanto contra a psicanálise. Depois ele refaz, né, todo o seu pensamento, e ele já não tem mais os mesmos pensamentos de quando escreveu o seu livro A Transcendência do Ego, que é quando ele cita, né, e faz um estudo sobre a psicanálise. Mas quando ele escreve um romance de muitas e muitas páginas, né, onde ele analisa Gustave Flaubert, um romancista inglês, ele diz, o Sartre fala a respeito de uma análise do Flaubert, ele faz uma análise psicanalítica totalmente freudiana, né? E aí a gente pode ver que o Sartre, né, pendeu, né, realmente para o Freud. Fez o movimento de negar e depois, revisitando, né, perceber os acertos freudianos, digamos assim. Mas o Sartre, já que falamos sobre ele, né, junto ao Camus e também anteriormente a eles, né, o pai do existencialismo, né, o Kierkegaard, e também Arthur Schopenhauer, o Nietzsche, todos eles têm uma coisa em comum, que é essa fala, né, esse pensamento que eu disse, que o Camus colocou, de que a vida tem gosto e se nós é que vamos dar sentido à vida, então nós é que devemos dar à vida este gosto, né? E que a angústia, já colocava Freud, a angústia é algo que não vai nos deixar, né? É algo que vai estar conosco pela vida. E essa angústia, o Freud fala que parte por conta muito das escolhas que nós fazemos. E o Freud teve a sua influência, né, dos filósofos existencialistas, né, o Kierkegaard, o Schopenhauer, o Nietzsche, apesar do Freud em relação ao Nietzsche, ele não declarou muito, não deixou claramente, não deixou muito claro se ele realmente leu, estudou Nietzsche, porque o Freud dizia que ele preferia não ser influenciado por determinadas ideias, mas ele deixa-nos a entender que ele tenha lido sim o Nietzsche, porque ele chama o Nietzsche de o primeiro filósofo psicanalista.
ou o primeiro psicanalista filósofo. E o Nietzsche se coloca em uma de suas obras como um psicólogo. Isso é um dado interessante, né? Em nossas reflexões. Vendo aí a influência de que essa estrutura de angústia no ser humano, ela vem muito em relação ao que o Kierkegaard mesmo falava. Nós nos angustiamos porque nós somos livres. Porque nós podemos escolher. Nós não ficamos sem possibilidade de termos um posicionamento. Nós escolhemos. E essa liberdade que nós temos para escolher é que nos traz angústia. E o Kierkegaard dá até no seu livro, né, o conceito de angústia, um exemplo seguinte. Que um homem se coloca em uma estrutura alta, numa boa altura. E ele olha, como se nós hoje estivéssemos no terraço de um grande prédio e estivéssemos olhando para baixo. Ele fala que ali há dois medos. E esses dois medos são: o primeiro somos nós estarmos olhando para baixo e, claro, né, de cairmos de lá. E o segundo medo é o medo de nós termos o impulso de querermos nos jogar no vazio. E daí, uma queda espetacular, né, onde nós vamos pegar para nos segurarmos, não tem onde. E nos jogarmos no vazio, nós podemos também entender isso como um símbolo de nós vamos simplesmente viver a vida no seu completo não sentido, né? E isso pode fazer com que a gente, para além da angústia, que faz parte das nossas vidas, das nossas existências, nós tenhamos a questão aí de decidirmos não decidir, de nos alienarmos. Como? Vamos para a nossa atualidade. Os meios de comunicação de massa. Fala-se isso, projetos políticos, propostas políticas, questões psicológicas, questões psicanalíticas, questões filosóficas e modas, e nós começamos a ouvir isso, começamos a reter essas informações e vamos considerando essas informações como verdades, porque diversas vozes estão falando a respeito e nós não fazemos um pensar crítico sobre isso. Então nós passamos a permitir que, se uma maioria está dizendo, é verdade. Se uma maioria está colocando que assim é, assim é. E desse modo eu não preciso tomar decisões, eu não preciso fazer escolhas. E até me isentaria assim uma consciência de responsabilidade. Que é o mandatário, né? Eu sou um mandatário. Alguém mandou em mim, eu como mandatário vou cumprir as ordens. Não importa se aquela ordem é justa, se é injusta, eu simplesmente cumpro as ordens. Onde eu quero me isentar de uma consciência de responsabilidade. Mas aí vem uma questão. É possível que eu me isente de uma consciência de responsabilidade? Se eu sou um ser pensante, como que eu posso me isentar se eu penso? E ao pensar, eu posso escolher. E ao escolher, eu posso tomar a decisão de obedecer ou não obedecer, por perceber que a ordem
não seja justa. Há até uma passagem bíblica em uma das epístolas atribuídas a Pedro, apóstolo, em que ele diz antes obedecer a Deus que aos homens. E num sentido filosófico existencial, nós podemos colocar antes obedecer a nossa consciência de justiça, de responsabilidade, que aos homens. E se isentar, ficar alienado seria um caminho? Seria um caminho cômodo, onde nós não estaríamos fazendo esforços, né, para realizar. E realizarmos o quê? Aquilo que nós tomarmos a decisão de termos como propósito em nossas vidas. Nossa vida precisa ter propósito. É interessante que esses dias eu estava ouvindo sobre propósito e dei muita risada até, né, que o Luiz Felipe Pondé, ele, num podcast, ele falou assim, tá no YouTube, acho que foi o podcast Flow, e ele falava assim, propósito, quem tem é rico. Pobre, o propósito de pobre, pagar as contas. Está com as contas pagas, o pobre está com a consciência tranquila e está feliz. Sobrou um dinheirinho para fazer um churrasquinho no final de semana, tá ótimo. E aí eu fiquei a pensar nessa fala do Pondé, né? Que a gente tem essa mania, olha a alienação aí também, né? É um filósofo, é um pensador reconhecido mundialmente. E então o que ele diz é bem acertado, né? Não podemos pensar dessa forma, né? Fiquei a refletir, propósito estritamente tem a ver com dinheiro? O propósito não poderá ser de eu, por exemplo, me tornar um bom pedreiro se eu trabalho nessa área? O propósito não pode ser de me casar? O propósito não pode ser de avançar na minha profissão, independente se com isso eu vou ter mais rentabilidade ou não? Claro que uma coisa nesses casos acaba tendo por consequência a outra, né? Se eu me promovo no trabalho, ou sou promovido, automaticamente a faixa de renda salarial aumenta. Então o propósito não necessariamente pode ter a ver com dinheiro. Se eu sou uma pessoa voltada para a espiritualidade, meu propósito pode ser avançar nesse campo. Meu propósito pode ser me autoconhecer. Isso não depende de dinheiro. A falta de dinheiro pode prejudicar esse movimento, mas não quer dizer que seja de todo impossível realizar tal propósito. Porque ele colocou o seguinte, né? Que nesse podcast, que o cara que fala isso, os coaches da vida aí que falam isso, sem ter um propósito e falam só em questões financeiras, ele fala assim, são os caras que já estão ricos, poxa. Já estão ricos, e o Pondé até brinca, né? Eles têm dinheiro para 3 encarnações seguidas. O que ele quer dizer com isso? Eles estão nadando no dinheiro, fazendo essas palestras motivacionais. Para o Pondé, assim, uma grande enganação para o povo. Agora, o povo se deixa enganar porque quer, né? E aí muitas vezes vem a frustração de uma pessoa que faça um curso, né? Por exemplo, um coach, né, da vida aí, e diga assim, eu fiz e não obtive sucesso. Fulano obteve, diz que eu sou capaz, que eu posso. E a pessoa vê assim que ela não pôde.
porque diante de outras circunstâncias, né, em filosofia, em psicanálise também, tem o fator contingência, aquilo que não está sob o nosso controle, aquilo que não está nas possibilidades de nós escolhermos, que acontecem. Então, circunstâncias econômicas, circunstâncias sociais, podem promover o fato de não me darem a possibilidade de chegar a um determinado lugar, economicamente, financeiramente falando, que eu desejaria estar, porque diante da estrutura da nossa sociedade eu só consegui chegar e só consigo chegar até determinado ponto. Dali em diante parece que forças outras, que forças são essas? Economias, né? Outras pessoas com possibilidades outras, que muitas vezes atravancam mesmo a possibilidade de um outro crescer, de um outro se desenvolver, de alcançar determinado patamar. E não depende de nós. Isso frustra, porque a pessoa faz muitas vezes um esforço grande e quando ela vai entender que por mais que lute, ela não vai chegar lá, ou ela vai ter que se arrebentar toda para talvez conseguir adentrar aquele espaço, muitas vezes ela se frustra. E aí entra o desespero, a inquietação profunda. E nesse desespero começa-se a vir um pensamento sobre qual o sentido que a vida tem. Aí vem a chamada crise existencial. O que eu estou fazendo no mundo? Todo mundo vai morrer um dia. Para que eu vou me esforçar para conseguir isso? Por que eu estou agora com determinada doença? Eu vou me cuidar? Todos vamos morrer. Por que gastar dinheiro com médico? Por que sofrer os efeitos colaterais de determinados medicamentos? Por que não me permitir comer determinadas comidas? Porque eu vou morrer? Que sentido tem isso? No entanto, nos vem também a consciência, que é própria do nosso instinto de conservação da vida, de que nós precisamos nos cuidar, de que isso não é assim. Também tem os valores sociais colocados para nós, da questão de que, olha, é preciso se esforçar para viver. Tem muitas pessoas em situações tão piores que se esforçam, que vencem. Por que você não? Tantas pessoas que estão aí adoentadas com a morte certíssima para elas, como se a morte não fosse certa para todos nós, não é? Independente de estarmos doentes. Mas a gente fala assim, né? Não, mas as pessoas têm a certeza que vai, ela só está aguardando. Uma pessoa em câncer em estágio terminal, uma pessoa que esteja com qualquer outra doença em estágio terminal, fala-se assim, já sabe que vai partir. Então vamos olhar para muitas dessas pessoas que estão a se cuidar, que estão em hospitais, mas que elas, quando na possibilidade de estarem fora dos leitos do hospital ou acamadas em suas casas, elas viveram, fizeram muitas das coisas boas que queriam fazer, realizaram muitos de seus desejos, porque ali elas demonstraram o quê? Vida, alegria de viver. Vamos aproveitar a vida. Viver a cada dia como se fosse o último. Não no sentido de fazermos tudo que nos dá na telha sem preocupação com o outro,
mas fazermos isso de uma forma ética, vivenciarmos a vida de uma maneira que a vida tenha sabor, tenha gosto para nós. Muitas vezes nos é difícil, porque há dias que nós desanimamos, há dias que nós ficamos a pensar que é uma rotina danada. Levanta, lava-se o rosto, escova-se os dentes, toma-se um café, se sai para trabalhar, para-se para almoçar, volta-se para o trabalho, faz toda a rotina do trabalho e à noite descansa. Quando descansa, né? Nesses tempos de redes sociais, muitas vezes os trabalhos não param mesmo, né? No momento que seria para nós descansarmos. E a gente para um dia, como diz o Albert Camus, no mito de Sísifo. Isso vai acontecendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo tem aquele dia de folga, né, na maioria das vezes. E chega um momento que o absurdo clareia as nossas faces em alguma esquina da vida, onde nós nos damos conta e nos perguntamos por quê. Por que dessa rotina? Por que dessa existência? Por que desse momento? Por que eu tenho que fazer isso? E aí, nós nos perguntamos o porquê. Que sentido tem isso tudo? É o absurdo se fazendo presente para nós. É interessante que o Camus fala que o absurdo é como uma luz do sol a de repente bater em nossas faces. Mas a pergunta do porquê não é para nós desistirmos. É para que nós venhamos a perceber que podemos dar outro sentido a tudo isso. E que podemos vivenciar situações as mais diversas. Na obra que ele escreveu, um romance muito aclamado e que, para quem quiser ler Albert Camus, nós recomendamos que seja realmente o primeiro livro a ser lido, e os especialistas em Camus falam isso também, que é O Estrangeiro. É um romance muito gostoso, lê-se rápido, porque ele realmente nos prende na leitura. E ali está o Meursault, a personagem principal, né, que vai vivenciar toda essa questão do absurdo e vai estar colocando na sua vivência. Ele é o nosso espelho, não é? De que nós somos estrangeiros nessa vida. Até o momento que possamos ser clareados por essa luz do absurdo, entendermos a partir daí que nós devemos sentir o gosto da vida. E que o gosto da vida muitas vezes será fazermos determinadas loucuras, não é? É uma questão até assim, vocês podem colocar, né? Mas, Leonardo, o que você está falando aí é antiético, né? Porque, como assim? E o que eu vou colocar aqui e dizer como sendo antiético?
Uma pessoa está trabalhando em uma empresa, está lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Em determinado momento, as pessoas faltam trabalho e vai para uma praia. E tá lá naquela praia, vivenciando aquele momento. É o gosto da vida que aquela pessoa está sentindo. Está fazendo errado em não ir para o emprego? Está fazendo errado em não ter avisado? Está fazendo errado em, de repente, tentar buscar um atestado para poder faltar? Sim, está fazendo errado. Não estou dizendo que isso seja ético. Mas aí a gente precisa pensar até que ponto nós precisamos, por vezes, nos desligarmos de tudo. E se não se tem a possibilidade de fazer isso naquele dia em que nós queremos fazer porque somos obrigados a estar em determinado trabalho por questões de responsabilidade, aí vem a nossa escolha, né? Eu vou servir a responsabilidade com uma empresa ou eu vou servir a responsabilidade com o meu eu? Essa é uma questão realmente complicada, né? Por isso o título da nossa live hoje, Conflitos Existenciais, né? E é claro que há a possibilidade de em um final de semana uma pessoa fazer isso. Claro que há. Só a questão é, quando é que surge esse desejo? Né? Porque o estar indo a uma praia no final de semana também pode fazer parte dessa rotina. Trabalho de segunda a sábado. Sábado à tarde vou para a praia, domingo estou lá e segunda-feira de manhã estou voltando para o trabalho. Quem nunca fez isso? Quando mais jovem ainda faz. E muitas vezes retorna-se, não raramente, a casa não descansado, não descansado. E retorna-se a casa e já se chega fazendo N tarefas. Por isso também a reivindicação há muitos anos atrás das questões das férias, né? Trabalhistas. Para que você possa ter um momento de espaço com a família, para com a própria pessoa, né? Fazer isso. E aí entramos na mesma situação. Se quer sair um dia ou outro para fazer algo diferente, não se poder, porque se está preso em determinado ambiente. E hoje, a questão é que avançou-se, mesmo no campo da medicina, no campo da saúde mental, para se colocar que, é óbvio que nem todos os profissionais haverão de fazer isso, mas que pelo cansaço de um mal-estar, né, social, pelo cansaço da pessoa estar em determinado ambiente de trabalho, de convivência com a sociedade, pode-se pedir 7 dias de atestado. Isso é legal, isso não é brincadeira não, né? Isso está na legislação, pesquisei sobre, está mesmo, né? Eu vi um vídeo de uma médica no Instagram falando sobre isso, falei, gente, vou pesquisar isso. Tem realmente isso. A questão é se aceitar, né? Um atestado por conta disso. Pode-se até não se aceitar de bom grado, mas muitos acabam fazendo. Quantos profissionais, quantos pacientes eu tive que vieram até nós com síndrome de burnout, e quando nós colocamos assim, olha, eu vou encaminhar você para um psiquiatra, uma psiquiatra, e ele e ela vai dar a você um atestado de tantos dias e depois de 15 dias aí você vai a uma empresa, na sua empresa, e já entrará então com
processo, né? A empresa abre o seu nome para que entre um processo no INSS buscando o auxílio-doença, que aquela pessoa está precisando de um momento em que não sejam férias, que seja um momento que ela realmente tem que ficar distante, senão, vamos usar uma expressão vulgar, ela pira. Então, se é necessário, sim, que na área da saúde se tenha esse tipo de proposta, esse tipo de possibilidade, para que haja uma higiene mental, um relaxamento mental, dentro desse, vamos usar o termo que o Camus usa, desse absurdo que nós vivemos, a fim de que mais estabilidade emocional possa vir se fazendo, para que o Kierkegaard chama de o desespero humano, essa inquietação, essa angústia, esse se sentir dividido na questão de tempo a temporalidade, de finito infinito, de corpo alma, essa dicotomia constante em que nós nos sentimos inseridos e nela realmente estamos inseridos, não venha a ser um fator que venha nos manter no desespero de uma forma contínua, constante, nos levando a sérias dificuldades emocionais, não só burnout, mas também depressão, ansiedade patológica. Hoje nós estamos vivendo em um mundo em que a depressão e a ansiedade, e segundo a OMS, a depressão, por exemplo, será a segunda maior causa de incapacidade laborativa. E o ano para isso acontecer não está longe não, está próximo, 2025. A ansiedade também vem gerando isso. E muitas outras situações, como por exemplo o fato de nós estarmos percebendo nas redes sociais, né, de forma muito acentuada, cada vez mais autobiografias, cada vez mais pessoas falando sobre elas, seja falando mesmo, como eu estou falando aqui nessa live, seja expondo-se, qual restaurante comeu, que comida comeu, que praia está, com quem está, que recebeu férias, que não está de férias, que está aproveitando. Quantos que foram demitidos por justa causa porque postaram suas fotos e saíram, né, em dia de trabalho, olha a questão, né, ética aí, postaram as fotos e estavam em praia X no horário de trabalho, postaram naquele dia específico. Vem a demissão por justa causa. Por conta dessa nossa necessidade de estarmos nos expondo. E nos expormos é fazermos nossa autobiografia, é dizermos sobre nós, é chamarmos a atenção dos olhares para nós. E assim a gente entra nessa patologia narcísica, onde se quer ser visto, se quer ser admirado, se quer ser admirada, se quer ser chamada de bonita, de bela, de gostosa, enfim. De gostoso, de bonito, de belo. Isso para ambos os sexos.
bem como não só em momentos de praia, de alegrias, de festividades, de comensalidades, mas também em momentos de dificuldades, quando pessoas estão em hospitais, estão tomando lá seus soros e tiram fotos, gravam vídeos. E muitas vezes isso é uma falta, né? É a falta de estar se expondo. Não posso ficar sem me expor, mesmo estando no hospital, mesmo estando de repente mal mesmo, mas eu tenho que expor isso, eu tenho que ser visível. É uma necessidade que se tornou extrema e que não é necessidade. É como se a vida estivesse tendo este sentido. Só que aí a gente começa a se perguntar: isso é dar gosto à vida? Nos colocarmos em um lugar virtual que tantas e tantas vezes não corresponde ao nosso lugar real? E ao nos colocarmos nesse lugar virtual, qual é o lugar que nós estamos na realidade? Qual lugar que nós estamos ocupando? Ao nos colocarmos, nos movimentando no virtual, na vida real, nós estamos em lugar nenhum. Essa é uma reflexão importante para que nós foquemos qual é o lugar que estamos ocupando. E nesse lugar que estamos ocupando, qual é o gosto? Um gosto que não deve ser só visto e ouvido aqui, entendido como prazer, mas também como percepção de que na vida faz parte as dores, as tristezas, as frustrações, os tédios. E isso é viver. Isso também é sabor de vida. E assim como nós começarmos a nos dar conta disto, de que nós podemos e devemos estar a construir no nosso dia a dia, no dia a dia de nossas vidas, a nossa essência, ou despertarmos aquilo que porventura já possa existir em nós. E aqui eu não vou entrar nessa briga filosófica de a essência precede a existência e o contrário que o Sartre colocou, a existência precede a essência. Não quero entrar nessa discussão. Por isso eu digo, tanto construirmos a nossa essência no decorrer da vida, quanto, porventura, já apenas despertarmos aquilo que já está em nós. Quando nos percebermos, quando nos autoconhecermos. E aí também nós vamos ver o gosto, o sabor, sentir o sabor da vida. Não nos tornando assim patológicos, não exigindo afetos, também não dando em demasia, de forma desequilibrada, afetos, não fugindo
das responsabilidades que a nós cabem, exercitando o nosso direito de viver, simplesmente vivendo. Os conflitos existenciais, eles se fazem a partir desse processo onde nós nos perguntamos por quê. E depois, por exemplo, dentro das obras do Albert Camus, que se lê O Estrangeiro, pegar a leitura de um mito de Sísifo, já aí um livro estritamente filosófico, não só literário, né, dentro da literatura, e depois partir para a percepção de um livro como A Queda, que é um outro romance do Camus, e daí partir para O Homem Revoltado, que é o seu livro mais denso, é o seu livro de uma estrutura realmente filosófica muito profunda. E ele fala sobre o homem revoltado, é o que acontece após essa claridade do absurdo, né, bater em nossas faces. São leituras recomendáveis, interessantes. Para quem, de repente, né, não quiser aí entrar no caminho, pode estar a ler o Sartre. O Kierkegaard, que é uma interpretação mais difícil. Ele escrevia com diversos pseudônimos e ele fazia questão de não escrever fácil. Né? Ele dizia que escrevia para não ser entendido. Né? É uma coisa um tanto contraditória, né? Como que um escritor escreve para não ser entendido? Né? Mas é possível entendê-lo. Né? Senão não teríamos falado sobre ele aqui. E o Sartre tem uma linguagem também, né? Apesar de linguagens fáceis, não devem significar em contos, né? Em romances, não deve significar que sejam menos expressivos, né? Ou que tenham uma interpretação, uma visão, né? De mundo bem complexa. Mas tem os contos do Sartre, que estão reunidos num título chamado O Muro. Né? Tem outros livros dele, como A Imaginação, onde ele fala os processos dele. Né? Aí, digamos, um escrito do Sartre, pré-sartriano, vamos tentar colocar assim. E as próprias obras do Freud, né? Que não devem ser lidas apenas estudadas por psicanalistas como eu e tantas outras pessoas, mas fazem parte da cultura, né? É uma questão cultural. Então, ler obras dele que vão tratar dessas questões existenciais, como o mal-estar na civilização, alguns traduzem como mal-estar na cultura. Também o livro Futuro de uma Ilusão, onde ele trata da questão religiosa. O Totem Tabu, onde ele vai fazer um estudo, eu chamo que é um estudo de antropologia psicanalítica, onde ele vai estudar as questões, né, dos totens, nos tabus, nas sociedades ditas primitivas. Então são obras do Freud importantes. E se ler toda a obra dele, são importantes para se pensar, se refletir sobre essas questões existenciais. Né?
como as obras também do filósofo Nietzsche. E segundo os especialistas em Nietzsche, se começar com a genealogia da moral, H é ciência, e ir avançando para as suas obras mais complexas. E por que estou falando de ler? Estou falando dessa literatura? Porque nos ajuda a ir compreendendo esse movimento da vida. E porque ler tem gosto, porque ler é saboroso, porque ler também vai nos angustiar no sentido de nos fazer pensar e termos visões diferenciadas. E também de nos auxiliar a que venhamos nos compreendendo enquanto seres humanos no mundo. Que tenham todos um final de semana, que essa live possa, ser mais um de reflexões, de auxílio a se pensar as questões da vida. Aqui tratando de conflitos existenciais, estão falando mais em um sentido não de coletividade, mas no sentido de individualidade, de como na nossa vida individual estamos sentindo, estamos agindo, como o sentir nos leva a agir e como que o nosso agir pode provocar sentimentos outros em nós. Que tenham todos um bom fim de semana. Fico os meus agradecimentos para aqueles que têm colaborado, com o Pix, minha gratidão. E fiquem bem.